Bom dia a todos. Hoje a gente chega ao último sermão nosso em Marcos 13. Parte 5. 5 sermões a gente fez em Marcos 13. Hoje é o último deles. E como a gente tem visto, Marcos 13 é o último grande discurso de Jesus antes da sua morte, que a gente tem em Marcos. E o foco desse discurso todo, do capítulo 13, é o cuidado pastoral de Jesus e seus discípulos, preparando o coração de cada um deles no grande e terrível dia do Senhor que está para chegar. Se você quiser mudar, você pode até mudar. É uma preocupação escatológica de Jesus. Ele está corrigindo a escatologia dos discípulos. Ele estava conversando essa semana com meu cunhado sobre escatologia. Muita gente, na hora que você chega na área de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o pessoal trata como algo sem importância. A escatologia não tem importância. É importante a gente estudar soteriologia, que é estudo da salvação, a área da salvação. Talvez, com certeza, escatologia não tenha o mesmo peso do que soteriologia, mas o que a gente não pode negar é a importância da escatologia. Porque a escatologia está dentro da teologia, que é o estudo de Deus. Então, uma vez que você tem uma escatologia deturpada, você vai ter uma teologia bagunçada também. Então, é de extrema importância, é isso que Jesus tem feito aqui. A gente já viu, no decorrer de Marcos, Jesus corrigindo a escatologia dos discípulos. Eles tinham uma escatologia de que Israel ia triunfar, de que Jesus, o tão esperado Messias, ia reinar, ia liberar o povo das mãos dos romanos. Era isso que eles queriam. Jesus passa grande parte do seu ministério arrumando essa escatologia deles. A gente chega em Marcos 13, que é o último discurso de Jesus para os seus discípulos. Ele continua a trabalhar nisso aí, preparando o coração desses homens, né, para o que já está para ocorrer aqui. Então vamos lá, Marcos 13. Marcos 13, hoje a gente vai estar vendo dos versículos 32 ao 37. Versículos 32 ao 37. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Versículo 35. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Vamos orar e a gente continua aqui. Eu quero agradecer por essa manhã tão especial. Eu peço agora que o Senhor esteja abençoando esse tempo que a gente olha para a sua palavra. Que o Senhor venha guardar as minhas palavras. Me ajuda a ser um escravo fiel e somente pregar a sua palavra. Deus abençoe os corações, nos ajude a entender e a colocar em prática tudo que a gente tem visto aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dividi o estudo em 3 partes, hoje é mais curto. A gente vai estar vendo o dia e a hora, o versículo 32. Depois a lição principal daquela parábola, versículos 33 ao 37. E por último a gente vai achar as aplicações práticas do capítulo 13 todo. A gente vai fazer uma revisão toda aqui. Então vamos lá. Primeiro, o dia e a hora, versículo 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Na hora que você chega nesse versículo 32, ele é usado, muito usado. Para quê? Para atacar a divindade de Jesus. As pessoas gostam de vir para esse versículo e falar assim, tá vendo? Como que você fala que Jesus é Deus? Ele não sabia das coisas, ele não era onisciente, como que você pode alegar que Jesus é Deus? Então esse versículo ele é muito usado, né, no ataque contra a divindade de Jesus. Mas não é bem isso o foco desse versículo, é isso que a gente vai ver. O versículo 30, se olhar aí no capítulo 13, versículo 30, Jesus dá a resposta do versículo 4. Olha o versículo 4. Versículo 4 do capítulo 13. Diz-nos quando acontecerão essas coisas.
E lá no versículo 30 tem a resposta. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então ele dá a resposta. Vai ser nessa geração. E a questão que fica para os discípulos é, peraí, dá para estreitar um pouco mais isso aí? E ser mais específico no dia e na hora que tudo isso vai acontecer? Qual que é a resposta de Jesus? Não. Não. Por enquanto está bom que vocês saibam, já sabem que vai ser nos seus dias, já é o suficiente para vocês. Fala assim o texto. Mas sobre aquele dia, traduzindo literalmente esse texto, versículo 32. Mas sobre aquele dia ou aquela hora, ninguém sabe. E a gente tem todo um contexto, e é importante o contexto. Voltar aqui. Aquele dia. Ele já citou essa mesma palavra no contexto todo de Marcos, está aí no versículo 17, no versículo 19, no versículo 20 e no versículo 24. E como a gente viu, qual que é aquele dia? O dia terrível do Senhor, o dia de julgamento. Algumas pessoas já querem pular. Pronto, agora aquele dia já está falando do último dia do mundo, antes de Jesus voltar. Não, está no contexto todo. A gente tem visto que aquele dia se refere ao dia do julgamento de Deus. Eu coloquei em Sofonias 1, 9, naquele dia. Amós 8, 9, naquele dia, declara o Senhor. Então, se refere ao dia de julgamento de Deus, essa expressão, sobre aquele dia. Não só julgamento, mas também salvação. E se acha em Amós 5, Isaías 2, Sofonias 1, 7. A mesma expressão, aquele dia. Então, a gente precisa do contexto, entender, não pular de repente já pula, já está falando do fim dos tempos. Não, a gente tem visto sobre o que Jesus tem falado. Essa palavra aparece no contexto de Marcos 13. Então, Jesus está afirmando eles, já afirmou eles que vai ser nos dias deles, enquanto eles estiverem vivos. Ele continua sobre aquele dia, mais sobre aquele dia ou aquela hora, que é todo esse processo, ninguém sabe. Olha lá. Ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí que as pessoas pegam e falam, olha, Jesus não era Deus, porque ele não sabia das coisas. Jesus era ignorante. Não, primeiro que o foco não está nisso. O foco do texto não é esse. Como a gente tem visto, o foco é pastoral, é cuidar dos corações dos discípulos. Eu cito Friends aqui, o que ele fala. O foco desse versículo não é cristológico, mas sim escatológico. Você não vai usar esse versículo para querer tirar daí uma doutrina de Jesus. Você não vai querer puxar esse versículo para fazer um estudo da cristologia. Não, tem todo um contexto, não é sobre isso que ele está falando. O foco é escatológico, sobre o que está para acontecer. O foco de Jesus é preparar esses homens para o que está para vir, que vai ser terrível. Pior de todas as tribulações, abominação, o sacrilégio terrível está para acontecer. É isso que Jesus está fazendo. E se você pensar também pelo lado cristológico de Jesus, e a hora que você começa a pensar na encarnação de Jesus, é realmente algo fantástico e algo que a gente não compreende totalmente. A gente sabe que ele é Deus, era Deus, mas a gente sabe também que ele abdicou de muitas coisas, é isso que Filipenses 2 fala. Como Deus, a gente sabe que ele tinha poder para curar, ressuscitar, libertar as pessoas, acalmar a tempestade, como a gente viu em Marcos 5, Marcos 4. É só que como homem, a gente tem visto que ele sofreu, teve fome, teve sede, no barco ele tem sono, está cansado. E João fala que, fala que ele cresceu em conhecimento e em sabedoria. Então, como homem, ele teve um crescimento. Ele já não veio sabendo tudo. João nos fala que o que ele sabia, quem que revelou para ele? O Pai. O Pai revelava para ele as coisas. E teve coisas que o Pai não revelou em certos momentos. Aumentando ainda mais os sofrimentos dele. Ele era totalmente Deus,
ele abdica desses privilégios para sofrer ainda mais, fazendo parte, né, do sofrimento. Coloquei assim, ele que podia ter toda a ciência se humilhou a ponto de ter o conhecimento de apenas o que o Pai decidia. Isso tudo não mostra que Jesus não era Deus, mas sim o seu grande amor com que nos amou, que fez que ele, sendo Deus, se humilhasse para nos salvar. Então, antes de ficar querendo criticar, né, a cristologia, falar que Jesus... Não, tem todo um outro foco esse versículo. E ele fala, nem os anjos, nem o Filho, e só quem? Só o Pai. Só o Pai. Está vendo? A ênfase dele toda nesse discurso é a soberania de Deus sobre todo esse processo. Como eu falei, é um discurso pastoral, ele está cuidando do coração desses homens. É isso que ele está falando. Só o Pai. Deixa que o Pai sabe de todas as coisas. É o Pai que tem controle sobre tudo isso. A gente já tinha visto no versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. A soberania de Deus sobre esse tempo todo. É isso que Jesus está falando. Não se preocupa que o Pai está no controle de todas as coisas. Então Jesus não está querendo desapontá-los, mostrar quão ignorante ele é. Não. Ele está querendo preparar esses homens e mostrar que Deus está no controle de todas essas coisas. Eles já sabem que o grande, terrível dia do Senhor vai acontecer nos dias deles. Isso já é suficiente. Agora o que eles precisam fazer é vigiar, se prepararem. Então até esse momento, Jesus não sabia com exatidão, como homem, qual que ia ser a hora exata de tudo aquilo. E isso acarreta ainda mais nos sofrimentos dele. Quando ele vai para o jardim do Getsemane, que ele fica angustiado, ele chora, ele pinga sangue, a aflição dele, ele fala, Pai, estou angustiado. E ele passa aquele tempo em oração, e é ali que o Pai revela para ele a hora. Porque daí ele sai, ele fala para os discípulos, chegou a hora. É só naquele momento que o Pai revela para ele. Até ali, então, ele sabia que ele era o Cordeiro Pascal, ele sabia quem que ia trair ele sabia de tudo o que ia acontecer, menos o tempo exato. Enchendo ele ainda mais de aflição. Então esse silêncio sobre o tempo exato da morte e ascensão de Jesus, de extrema importância para os discípulos também, que evita uma antecipação fanática e uma euforia que podia vir sobre os discípulos. Você imaginar que na hora Pedro já tirou uma espada, imagina se eles soubessem a hora exata do que ia acontecer. O que eles não iam fazer? Se tivesse 12, eles iam levar 12, fuzil, o que fosse. Eles não entendiam o que tinha que acontecer. Então, esse silêncio sobre, ofuscando o saber da hora exata, era para guardar também os discípulos, preparar o coração deles. E para um cristão, esse versículo 32, para um cristão genuíno, essas palavras é para gerar temor na gente de que Jesus era ignorante, que Jesus não era Deus? Não, de modo nenhum. Duas coisas que esse versículo fala. Primeiro, o foco não está na ignorância de Jesus, mas no cuidado pastoral dele. Em guardar o coração desses homens. E o segundo, se nem Jesus sabia quão terrível foi para ele os sofrimentos de Jesus, aumentando ainda mais as aflições de Cristo. Então, ninguém sabe o dia, nem a hora, o momento exato de que tudo aquilo vai acontecer. Em vista disso, a gente entra na segunda parte. Já que ninguém sabe o que vai acontecer, em vista dessa realidade, que ninguém sabe a hora exata, como que eles devem se comportar? Vigiando. Vigiando. Vigiem, essa é a palavra que aparece aí, do versículo 33 ao 37. Já que vocês não sabem a hora exata, tem uma lição para vocês. Vigiem, porque vocês sabem o que vai acontecer no dia de vocês. Se tiver grande julgamento do Senhor, vai vir no dia de vocês. Ele usa duas palavras
Fiquem atentos, blepo, a gente já viu isso. Ela aparece 4 vezes aí. Versículo 5, versículo 9, versículo 23, versículo 33, mostrando que essa palavra está no contexto todo. Tem o sentido de prestar atenção, ter discernimento espiritual. A palavra que significava antes no grego era só ver, mas ela passou a ter um sentido de ter uma visão espiritual, ter percepção, olhar, prestar atenção. E a segunda palavra que Jesus usa, vigiem, vigiem. Gregorel, a palavra grega, ela tem o sentido de como você caçar o sono, não deixar ele vir. Tá? Você não deixa o sono te pegar, prestar muita atenção, que não seja pego de surpresa, usado principalmente para soldado, não dormir, não vai dormir. Você vê que essa palavra aparece no restante de Marcos também, capítulo 14, versículos 34, 37 e 38. Você vê que todas essas palavras estão num contexto. Tá? E o contexto são os discípulos ali. Por isso que imagina, se Jesus estivesse falando sobre a segunda volta dele, qual que é a implicação para os discípulos ali? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Mas a hora que você entende que Jesus está falando da crucificação, né, do seu enterro, da sua ascensão, opa, daí tem implicação para os discípulos. Vocês não sabem, ele continua, olha lá, vocês não sabem quando virá esse tempo. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Foi o que eu já falei. O grande propósito da ignorância, né, dessa ignorância do tempo em si, do tempo exato, é evitar uma euforia, fazer com que os discípulos vigiem e aumentar ainda mais o sofrimento de Jesus. A gente passa para o versículos 34 e 37, e aqui é interessante que Jesus conta uma parábola para enfatizar a lição que ele deu para eles. Ele fala para os discípulos, vigiem. E agora ele vai contar uma parábola para enfatizar essa lição sobre vigiar, sobre estarem atentos. Só que mais do que uma parábola para relembrar o que foi ensinado, extrema importância essa passagem. Porque olha só, ali ele vai dar 4 períodos de tempo. Olha só nesses versículos 34 e 37. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Versículo 34. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. E agora ele dá 4 períodos de tempo. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Então, mais do que uma parábola exortando eles a vigiarem, essa parábola vai guiar a gente no restante de Marcos. São esses períodos de tempo que vão guiar a gente no restante de Marcos. É isso que eu vou mostrar aqui. Você tem as 4 vigílias do relógio romano, na noite. A primeira, que era das 6 da tarde até as 9. A segunda, que era da 9 até a meia-noite, que era chamada de meia-noite. A terceira vigília era muito usada pelos soldados romanos. Da meia-noite até as 3, que é chamado cantar do galo. Você tem a quarta, que é das 3 até as 6, que é o amanhecer. E agora, a hora que você tem esses 4 períodos, como eu falei, eles vão guiar a gente no restante de Marcos. E agora a gente entra na história, a gente começa a assistir esses períodos de tempo se desenvolverem no contexto de Marcos, e a gente começa a assistir os discípulos. A expectativa deles, a hora que surge cada momento desse. À tarde, a hora que chega a tarde, será que é agora que vai acontecer tudo isso? À meia-noite, será que é agora que vai vir tudo isso? Quando a gente chega no primeiro, à tarde. Dá uma olhadinha em Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. Ao anoitecer, e essa é a palavra, é o finzinho da tarde. Mesma palavra grega. Ops. Então já começa a gerar expectativa nos discípulos. Será que é agora que vai acontecer? Lembra a parábola, os 4 períodos? Vigiem, porque vocês não sabem se vai ser a tardezinha. Então agora surge no 14, 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Opa, será que agora começa a gerar expectativa nos discípulos? Começa a gerar expectativa nos leitores? Né? Mas a hora passa. Jesus tem a ceia,
E nada acontece. A primeira menção do período de tempo se vai e nada aqui. Nada da chegada do Filho do Homem, nada do sacrilégio terrível. Então a expectativa permanece. Opa, passou, será que vai vir para a próxima? E qual que é a próxima? À meia-noite. À meia-noite. Apesar de Marcos não falar meia-noite, exato, a implicação é clara de que foi nesse período, quando eles terminam a ceia e eles vão para o jardim do Getsemane, que é o período das 9 à meia-noite, que chama meia-noite. Então os discípulos estão lá, e muito desse tempo no Getsemane reflete essa parábola pregada por Jesus. Você tem para eles orarem, para eles vigiarem, você tem a menção de estarem dormindo, tudo voltando ao capítulo 13 de Marcos. Durante esse tempo, dá uma olhadinha no versículo 35 do capítulo 14. Versículo 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Lembra? O dia e a hora. Então ele vai e ora para que aquela hora seja afastada dele. E é durante todo esse processo que o Pai revela a hora que vai chegar. Os discípulos são encorajados a vigiarem. Olha lá o versículo 34. Versículo 34, versículo 37, versículo 38. Bem semelhante à parábola contada que a gente está vendo aqui no capítulo 13. Versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Dormindo. O que ele fala na parábola? Vigie para que você não seja encontrado o quê? Dormindo. Eles são encontrados dormindo. Pô, será que agora é a hora e o dia? Olha lá, versículo 41. Capítulo 14, versículo 41. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. E agora começa o processo. O processo do sacrilégio terrível, os piores dos sofrimentos, começa agora. A hora chegou. Mas só que a gente ainda não tem a ascensão do Filho do Homem. A gente não tem a vinda do Filho do Homem ainda. Então a expectativa continua. E do lado de fora, todo esse processo, você tem ao cantar do galo. O que acontece ao cantar do galo? Pedro, o mais valente deles, nega o Senhor 3 vezes. Agora você imagina para Pedro a ansiedade e a expectativa. E se acontecer? E se chegar agora? Bem no cantar do galo, quando ele nega Jesus. Mas a gente sabe que não é ainda no cantar do galo. Então passa esse período de tempo e ainda não ocorreu. A gente vem para o último, que é o amanhecer. É o amanhecer. O último período da parábola, o último período de tempo. E esse ao amanhecer aparece 2 vezes, aumentando ainda mais a expectativa. A primeira, dá uma olhada no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Aqui, processo finaliza, eles entregam a Pilatos, Jesus, e agora que você tem o sacrilégio terrível onde não deveria estar, Jesus na cruz. Mas ainda não ocorreu o quê? A vinda do Filho do Homem. Jesus sentando-se à direita e reinando, como a gente viu semana passada, a demonstração do seu reino, como que é? Agrupando os eleitos. Opa, ainda não ocorreu. Mas dá uma olhadinha no versículo 16. Capítulo 16, desculpa. Capítulo 16. E aqui que você tem, então, esperado momento. Versículo 1 e 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E Jesus está lá? Não. Jesus não está mais lá. Opa! Venceu a morte, ascendeu. E o que o anjo fala para as mulheres ali?
Avisa os discípulos para ir para Galileia, porque ele vai, o quê? Encontrar com vocês lá. Aqui começa a agrupar os eleitos. Você vê como que no contexto de Marcos todo tem esse desenvolver dessa parábola, e como que ocorre tudo no decorrer da história. Por isso você precisa de todo o contexto. Aí você termina o Evangelho de Marcos com isso, ao amanhecer, a exaltação do Filho do Homem, e ele reinando, agrupando os seus eleitos. É de extrema importância essa parábola, não só para alertar os discípulos que eles têm que vigiarem, mas para quê também? Para a gente acompanhar o restante de Marcos. Às vezes as pessoas passam por essa parábola e nem dão atenção para ela. Uma importância única, ela que vai guiar a gente no restante de Marcos. Se ignorar isso daqui, você perde todo o contexto restante. Então, só voltando um pouco, fazendo uma revisão, Marcos 13, no contexto de Marcos. Isso é importante, isso é algo que eu só vi um comentarista fazer até hoje, Lightfoot, o nome dele, foi o único, que começou a ver esses paralelos, e depois o Peter Holt. Você começa a ver que realmente o capítulo 13 tem todo o seu contexto. Não adianta você querer pegar e começar a falar, olha, Jesus aqui está falando sobre a destruição de Jerusalém, 70, e aqui ele já está falando sobre a segunda volta dele. Não, é todo um contexto, como a gente viu. Versículo 2, Jesus prediz a destruição do templo. Depois no capítulo 15, 38, o que a gente tem? A destruição espiritual do templo. O véu é rasgado, acabou, inútil aquele lugar. A promessa de ser entregue aos judeus e governantes, versículos 9 ao 13. Depois a gente tem Jesus como o maior representante dos discípulos, sendo entregue aos judeus e aos governantes gentios. Versículo 12 do capítulo 13, irmão entregará irmão. Depois no capítulo 14, a gente tem Judas, fazendo o quê? Entregando seu irmão, traindo seu irmão. Pai e filho, lá no capítulo 13 ainda, versículo 9. Pai e filho, o que você tem no restante? Pai, porque tu me abandonaste. O pai abandonando o filho na cruz. O sacrilégio terrível. O sacrilégio terrível. A gente viu Jesus sendo julgado e crucificado. Capítulo 13, versículo 14, fujam. Pois no capítulo 14, versículo 50, a gente tem todos os discípulos fugindo. Capítulo 13, versículo 16, que não voltem para pegar o manto. E no capítulo 14, versículos 51 e 52, a gente tem um jovem fugindo como? Nu, abandonando ali o seu manto. Orem, capítulo 13, versículo 18. Capítulo 14, versículo 38. Jesus fala para eles orarem. A pior tribulação, 13 e 19. Você tem todo esse processo de sofrimento de Jesus, tribulação inigualável. Quando Jesus alerta os discípulos para que ninguém os engane, a gente tem no julgamento de Jesus, negando Jesus como Messias, é exatamente isso que ocorre. Jesus não é o Messias, eles falam. O sol escurecerá, versículo 24. Acontece na crucificação de Jesus. Tudo escuro, trevas. A queda das estrelas, o rasgar do véu, todos os poderes sendo tirados. A vinda do Filho do Homem, versículo 26, foi o que a gente leu, a ascensão de Jesus no capítulo 16. Versículo 27, capítulo 13, agrupar os eleitos. Depois tem Jesus, começa agrupando os eleitos no capítulo 16. Vendo quanta coisa vai coincidindo do capítulo 13 com o restante de Marcos, e muitas vezes as pessoas ignoram. Os períodos de tempo, a tarde, a meia-noite, o cantar do galo, o amanhecer, tem tudo ali. Capítulo 13, versículo 36, vocês não sejam encontrados dormindo. Depois no capítulo 14, 37, os discípulos são encontrados dormindo. Então, para mim, essa é a melhor interpretação.
E você não vai achar aí, prometo. Não acha isso. Todo mundo quer tirar esse texto do contexto e fazer o que eles quiserem com o texto. Ele tem todo o contexto. Tudo se desenvolve no restante de Marcos. Mas por que as pessoas não gostam disso? Porque não traz expectativa, né? As pessoas querem algo para segurar e ver as estrelas caindo e o sol escurecer. É isso que as pessoas querem. Não, já ocorreu. A pior das tribulações já ocorreu, o sacrilégio já ocorreu. Foi na cruz. E para mim essa interpretação, além de ser a mais correta, porque você tem o contexto do livro, você não está tirando um capítulo fora do seu contexto, você enaltece, você glorifica a cruz de Jesus, a ascensão de Jesus. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas acham que a destruição de Jerusalém em 70 foi mais importante do que a crucificação de Jesus. Aonde você vai com isso? Desde quando? O fim de Jerusalém, que já tinha acabado, é mais importante que a crucificação de Jesus? Não. As pessoas não gostam disso. Então assim a gente encerra o capítulo 13. E para mim, foi muito gostoso. Espero que vocês tenham tido uma nova perspectiva no capítulo 13, porque é realmente nova. Eu acho que ninguém aqui tinha visto essa interpretação. Muitas questões geraram. Espero que aos poucos tenham sido respondidas. Mas foi aquilo que a gente viu desde o começo. As coisas mais obscuras devem ser interpretadas à luz das mais claras. E as passagens claras são a vida do Filho do Homem, que não se refere a Jesus descendo, mas sim a Jesus subindo. Aquela geração ia ver, e eles viram, versículo 30, ele promete que aquela geração ia ver. Não sei como que as pessoas conseguem deturpar tanto essa passagem para querer apontar para o fim dos tempos. Realmente você tem que destruir a passagem para conseguir fazer isso. Então vamos lá, vou fazer uma breve revisão e aplicação disso tudo. O que a gente pode aplicar desse capítulo 13 para as nossas vidas. Primeiro, lá no versículo 1, quando os discípulos chegam para Jesus e eles querem encorajar Jesus, falar, Jesus, olha esse templo, que construção magnífica. O intuito deles é o que? Apontar para a teologia de Sião, falar, olha, isso aqui é segurança nossa. A gente aprende dali que a nossa segurança não deve estar nas estruturas e religiões de homens, mas nas palavras de Jesus. Versículo 31 do capítulo 13, foi isso que a gente viu a semana passada. Versículo 31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Jesus, isso sim é onde deve estar a nossa confiança. Não eram as palavras de Buda, não era a palavra de Maomé, de Kardec, de quem seja, nas palavras de Cristo. Onde está a sua segurança? A gente olhou para o versículo 1 e fez essa pergunta, onde está a sua segurança? Às vezes as pessoas colocam a segurança nos filhos. Não pode estar ali. Às vezes está no trabalho, a minha segurança está no trabalho. Não pode estar ali. Às vezes está numa denominação. Não, que não esteja aí. É só em Jesus e em suas palavras. 2. O templo foi totalmente destruído na morte de Jesus. No derramado sangue de Jesus você tem a instituição da nova aliança. Então se cumpre as palavras de Jesus literalmente. Fim da antiga ordem, agora uma nova criação, aqueles que estão em Cristo. 3. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Vou pelo meio aqui, depois eu posto com ele. Como os discípulos de Jesus, e a gente viu isso nos versículos de 9 a 13, como cristão a gente não é mais mero espectador. Como os discípulos a gente entra na história e agora tem que ficar atento e vigiando que a aflição e perseguição virá, assim como veio sobre Jesus, vem sobre os seus discípulos. Mas como o versículo 10 diz, qual que deve ser a prioridade? O Evangelho. O Evangelho é a prioridade. Antes de tudo, o Evangelho tem que ser pregado. É a prioridade do Evangelho. Apesar de toda a aflição e tribulação,
O foco tem que estar no Evangelho. Quarto, o terrível sacrilégio, Jesus sendo condenado, crucificado, ocorreu. A grande tribulação já ocorreu. Então pare de ficar procurando sinais em Jerusalém, em Israel. O pessoal fica disperso com essas coisas. Pare de ficar procurando por isso e olha para a cruz de Jesus. A partir do momento que a gente vê a cruz de Cristo como alicerce, a gente não vai ficar sendo jogado de um lado para o outro. Sexto, o Filho do Homem veio ao Pai. É isso que a gente leu. O versículo, olha lá, versículo 26, capítulo 13. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. A gente viu que ocorreu isso na ascensão de Jesus. É uma referência a Daniel, a visão do trono celestial e o Filho do Homem vindo às nuvens. E ele se assenta à direita do Pai, e ele começa a reinar. E como que ele reina, no versículo 27, lá do capítulo 13, ele enviará os seus anjos, seus mensageiros, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra. Ele começa a reinar agrupando a igreja, aglomerando a igreja. Então que a gente possa ver quão precioso é o tempo que a gente está vivendo. As pessoas perdem a noção da preciosidade que são esses dias. De que Jesus está reinando e de que Ele está reinando de uma forma tão especial. Ele está aglomerando a sua igreja, agrupando os seus eleitos. As pessoas ficam tão preocupadas com outras coisas que esquecem disso. De quão precioso é esse tempo. Quão maravilhoso a gente poder participar. O versículo 27, que é aglomerar os eleitos. Ele envia os seus mensageiros, os seus anjos, para aglomerar os eleitos. É a nossa tarefa. A gente possa pensar, olhar para esse capítulo e ver quão precioso é o tempo. A cruz foi o grande sacrilégio. Mas Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele ascendeu. Foi à direita do Pai. Vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Efésios 1. Os versículos 20 ao 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar. Isso é Jesus, acima de todo nome. Não coloca Jesus no mesmo nível do que outros líderes religiosos. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Não ascendeu, ele reina, está governando todas as coisas, e ele recebe um nome na ascensão dele. Qual que é o nome que ele recebe? Filipenses 2, Senhor, é o nome que ele recebe. Senhor. Então, que a gente possa olhar para essa parábola lá do capítulo 13, e lá a tradução fala servos, mas ali o literal é escravo. Se tem um senhor, tem que ter escravos. Que a gente possa realmente estar como os escravos ali daquela parábola, vigiando, atento, lembrando da cruz e vigiando nas nossas vidas, esperando a segunda volta, porque ele vai voltar. Esse daqui não é o texto para usar, tem outros textos, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, como escravos obedientes, a gente deve vigiar e prestar atenção nas nossas vidas, na igreja, na tarefa de Jesus para nós, de agrupar os eleitos. Amém?